Esse é o canal oficial do Bispo Bira no YouTube. Se inscreva hoje e não esqueça de acionar o sininho para receber notificação a cada nova postagem. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Ouça agora a palavra amiga do Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, que o Espírito Santo venha abrir o seu entendimento para que você compreenda bem a palavra dele e possa então saber qual é a vontade dele para a sua vida. Que Deus abençoe você nesta programação. Graças a Deus. Eu queria dizer para vocês que o Espírito Santo, a despeito de todas as nossas fraquezas, a despeito de todas as nossas falhas, ainda assim, ele é o Espírito Santo. E ele está pronto para entrar dentro de você e fazer, orientar a sua vida, dirigir a sua vida, para que você saiba o que ele quer de você e como você vai obedecer a sua palavra. Ele tem interesse nisso, ele tem interesse em morar dentro de você mais do que você tem necessidade. Você pode imaginar isso? Pois é, o Espírito Santo é o Espírito de Jesus, é o substituto do Senhor Jesus. E ele quer dirigir os seus discípulos da mesma forma como o filho dele dirigiu os discípulos na sua época em que esteve aqui no mundo. Agora, é claro que para que ele possa vir fazer morada dentro de você, você tenha esse desejo, essa sede, essa vontade real de servi-lo, de fazer, de ser o vaso nas suas mãos. Nós vamos falar mais a esse respeito daqui a pouquinho. Eu quero que você ouça essa canção linda, porque ela anuncia o grande avivamento, a grande vigília do avivamento que nós teremos na quarta-feira agora. Vamos ouvi-la. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou
Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo, nós teremos na quarta-feira agora, quarta-feira de cinzas, a vigília, a grande vigília do avivamento. Avivamento para as pessoas que já tiveram uma experiência com o Espírito Santo e querem um renovo, querem uma renovação, querem um avivamento. E será um avivamento novo para as pessoas que ainda não tiveram a experiência com o Espírito Santo. Você vai receber o Espírito Santo no dia 14, quarta-feira que vem. Agora, eu queria que você prestasse bastante atenção a esse texto que o Senhor Jesus fala, essa palavra que o Senhor Jesus diz. Ele diz assim: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. O que você entende? Todo o que o Pai me dá virá a mim. O que fala no seu ser neste momento? Fala que todo o que o Pai trouxer para Jesus, o Filho. Então, quando eu cheguei até Jesus, foi o Espírito do Pai que me levou até Jesus. Foi o Espírito Santo que me levou a Jesus. E eu imediatamente me rendi, eu me entreguei de corpo, alma e espírito. Eu deixei todos os meus amores daqui da terra em segundo plano.
Eu deixei a minha vida em segundo plano. Eu deixei os meus objetivos, projetos pessoais em segundo plano. Enfim, eu deixei tudo, 100%, tudo o que tinha em minhas mãos, inclusive a minha própria vida. Eu deixei tudo e me lancei de corpo, alma e espírito nas mãos do Senhor Jesus. Mas quem me levou ao Senhor Jesus foi o seu Pai, através do Santo Espírito. Ora, é isso que vai acontecer nesta quarta-feira. Nesta quarta-feira, na vigília, na grande vigília do avivamento, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Qualquer igreja universal do Reino de Deus, às 6 da tarde, às 6 horas da tarde, nós estaremos começando a vigília do avivamento. Agora, é interessante falar, importante falar, que para que a pessoa venha nessa vigília, ela tem que ser dirigida pelo Pai. O próprio Espírito Santo é quem vai levar a pessoa até a igreja nesta quarta-feira, às 6 horas da tarde, quarta-feira de cinzas. Por quê? Porque é Ele quem traz as pessoas até Jesus. E quando a pessoa entrega a sua vida para Jesus, então Jesus contempla essa pessoa com o seu Santo Espírito. E ela então se torna uma nova criatura. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir e ver pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, mas elas vieram na igreja porque foi o Espírito Santo quem as trouxe. O Espírito do Pai quem as trouxe até Jesus. Então, se você, por acaso, perder, por exemplo, você se atrasou, você não pôde chegar na hora, você não desanimou de vir nessa vigília, então não se preocupe, é porque você não foi dirigida pelo Espírito Santo. E nós estamos convocando os sedentos. Nós não estamos chamando qualquer um. Nós estamos chamando apenas as pessoas que forem tocadas pelo Espírito do Pai, porque é o Pai quem traz as pessoas ao Filho, ao Senhor Jesus. Portanto, nesta quarta-feira, se você perder essa reunião, é porque você não foi trazida pelo Pai. Desculpa, mas Jesus disse: muitos são chamados, poucos os escolhidos. Somente se chegam até o Senhor Jesus aqueles que foram trazidos pelo Pai. É o que o Senhor Jesus diz aí no texto. Olha só, ele diz assim: todo o que o Pai, todo aquele que o Pai me dá, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Quer dizer, todos os que forem nesta quarta-feira participar da grande vigília do avivamento, e se não puder ir na vigília à noite, você pode ir pela manhã. No templo nós teremos às 10 horas da manhã e também às 3 horas da tarde. Então, nós vamos ter as mesmas reuniões em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Quer dizer, o dia inteiro a Igreja Universal terá suas portas abertas para receber as pessoas que o Pai vai entregar nas mãos do Filho. Agora, quem vai receber? Quem vai receber? Eu não sei. Somente o Senhor Jesus
pode determinar isso. Aliás, o Espírito do Senhor Jesus pode determinar isso. E se você, por acaso, não participar, minha amiga e meu amigo, é porque não era para você participar, porque você não foi um escolhido. Nós estamos tocando a trombeta. Deus está chamando a todos, mas nem todos são escolhidos. Nem todos são escolhidos. Aliás, Jesus disse que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Você verifica, por exemplo, essas pessoas que nós vamos colocar já como testemunhas do recebimento do Espírito Santo, foram pessoas chamadas e escolhidas. Elas estavam no fundo do poço, elas estavam com as vidas arrasadas, mas foram chamadas, foram escolhidas e receberam o Espírito Santo. Vamos ouvi-las e vê-las agora através dessa transmissão. Sem o Espírito Santo não há vida, ele é a razão do meu viver. Meu nome é Daiane, eu tenho 32 anos, eu conheci o trabalho da igreja, eu tinha 16 anos, mas em um certo momento eu desisti daquela fé que eu aprendi, devido a ter conhecido um rapaz, e esse rapaz jurou a mim que me faria feliz, que me completaria, ao ponto que eu dei as costas para Deus. E foi quando eu me envolvi, fui morar com ele, fiquei 6 anos casada, e com o passar do tempo essa pessoa se envolveu com um crime. E não era isso que eu sonhava para a minha vida. Eu sonhava em ter uma família, estudar, conquistar. E por várias noites ele dormia fora de casa, a pontos de acumular dívidas, agiotas, polícias, eu ser ameaçada porque eu era esposa dele. Eu vivia uma vida tensa, eu vivia uma vida apreensiva, porque como os agiotas chegaram até a mim, ia no meu trabalho, andava na rua me ameaçando. Depois de tantas dificuldades, agiotas, polícias na nossa porta, a gente se viu num momento em que, devido às dívidas, eu tive que vender tudo. Mesmo vendendo tudo que eu tinha em casa, eu não consegui pagar essa dívida. E eu fui morar com a minha mãe, mas como a minha família não aceitava a vida que ele vivia, né? Ela me colocou para fora de casa devido a uma briga. E eu me vi numa madrugada dentro de um carro, onde as minhas roupas, que era a única coisa que eu ainda tinha, dentro de um saco de lixo. E eu não sabia para onde eu ia. Foi quando eu me vi numa casa oferecida de algum amigo, numa cidade que eu não conhecia ninguém. E aí foi quando, se eu já vivia sozinha perto da minha família, quando eu fui para outra cidade começou a ficar, foi ser o pior. Mesmo lá sozinha, eu lembrei que tinha uma igreja perto e eu comecei indo. E eu já estava sabendo que estava começando o jejum de Daniel. Eu já estava ouvindo falar na televisão, e naquele dia se iniciou ali a minha entrega total. Eu sempre busquei fazer algo a mais, chamar a atenção de Deus, né? Porque eu nunca tinha chamado a atenção de Deus em qualquer outro propósito. E se era para orar 3 horas, eu não orava somente às 3, eu orava em 3 horas. Eu me empenhei, eu busquei. Era de joelhos, era buscando a Deus no mercado, era buscando a Deus. Deus, se o Senhor não descer sobre mim, o que vai ser de mim? E no último dia, eu não deixei para me preparar no domingo. Eu me preparei na sexta, no sábado. Eu preparei a minha melhor roupa. Eu fiz até a melhor maquiagem que eu pudesse fazer. Eu deixei tudo preparado. Eu não deixei que nenhum problema ao meu redor entrasse dentro de mim. E hoje eu posso falar que eu me lembro, cada minuto, cada segundo, aonde eu estava, a roupa que eu estava.
e eu tive a certeza que eu recebi o Espírito Santo. Naquele momento, eu recebi um abraço de Deus. O Senhor Jesus, Ele desceu sobre mim de maneira que nada me importava do meu lado. E no mesmo dia eu saí da reunião. A primeira pessoa que eu pensei em falar desse amor, dessa alegria, dessa paz que eu recebi, foi o meu marido. Falei para ele, né, que o mesmo Deus que deu a chance para mim poderia mudar a história da vida dele, tirar ele dessa situação. Mas ele não me deu ouvido. Mas aquilo não me abalou mais, porque eu já tinha recebido o poder de Deus dentro de mim. E com o passar de alguns 5, 6 meses, eu tive a notícia que ele tinha me traído. No primeiro momento foi um choque, mas em alguns minutos eu olhei para o céu e falei: Deus, o Senhor está dentro de mim. O que está dentro de mim é maior do que essa dor. E depois dessa decepção, eu não estava sozinha. Eu decidi largar, né? Não quis ficar. Fiquei 4 anos solteira, mas não sozinha. E foi quando, há 1 ano e 2 meses, eu encontrei a pessoa que serve ao mesmo Deus que eu, tem o Espírito Santo, e nós estamos noivos, casamos esse ano, e agora eu sei o valor do Espírito Santo, o que é mais precioso, o que tem que ser mais precioso na minha vida. Sem o Espírito Santo não tem vida, não há vida. Ele é a razão do meu viver. Pois é, você verifica que, você confere que a Dayana veio de rastros na igreja. Ela veio de rastros. Claro, ela se preparou na sexta, no sábado, domingo, para chegar no altar e encontrar-se com o noivo, o Senhor Jesus. Então, quando a pessoa realmente é guiada pelo Espírito Santo, ela é levada diretamente para o altar onde o Senhor Jesus a aguarda de braços abertos. Agora, a Dayana foi uma chamada e uma escolhida. Vamos ouvir mais pessoas que foram chamadas e que foram escolhidas. E eu espero que você aprenda o segredo de uma vida feliz. Vamos ouvi-las. E o Espírito Santo, ele é essa paz. Ele é essa tranquilidade no meio da tempestade. Essa é aquela voz que fala: vai em frente. Meu nome é William, eu tenho 23 anos. Eu sou um rapaz que sempre fui muito curioso. E devido a essa curiosidade, que eu tive muitos problemas na minha vida. Eu morei com meu pai, com a minha mãe, com a família, sempre foi tranquilo. Eu gostava de jogar bola, levava meu irmão para jogar bola, mas sempre muito curioso, sempre olhando um pouquinho pro lado para ver o que os outros rapazes faziam, as conversas. E teve um tempo que, nesses futebol que eu jogava, com o pessoal lá no bairro que eu morava, eu vi que eles falavam muito de balada, de rolê, e aquilo tudo era diferente para mim, porque eu não era de sair para balada, essas coisas. Aquilo me despertou a curiosidade. E tanto rolê, balada, maconha, cocaína. Maconha eu até sabia, porque eu via eles fumando lá na quadra todo dia. Agora cocaína eu não sabia, mas eu via eles falando que a cocaína era bom, que acontecia, que era isso. Comecei a me apegar com a droga, comecei a cheirar muita cocaína, comecei a sair todo dia. Eu ajudava em casa com o dinheiro do trabalho, comecei a não ajudar mais. Eu abandonei a escola, abandonei os estudos, só queria saber de droga. Cheguei a traficar na escola, na praça, arrastei pessoas para usar droga comigo que não usavam também, tudo por causa da curiosidade. Aí certa vez eu tive uma proposta de emprego para ir morar no Paraná. Aí eu pensei assim, eu estou usando muita droga aqui, se eu for para lá eu vou me afastar, eu vou melhorar, eu vou parar com a droga. Só que acabou sendo o contrário, foi muito pior, mas muito pior mesmo. Ganhava um bom dinheiro
E com aquele vício, a liberdade foi pior para mim. Quase que eu me mato de usar droga lá em Curitiba. Aí certo dia, conversando com a minha mãe, ela pensava até que eu estava bem, mas a minha mãe, ela sabia como estava, ela lutava por mim e tudo, mas eu falei, eu não estou bem, eu preciso me consertar. E eu já tinha ido algumas vezes com ela na igreja lá atrás. Aí eu peguei e falei, eu preciso me entregar para Deus e eu preciso consertar minha vida, não está dando certo. Aí lá em Curitiba, que era onde eu estava trabalhando, eu fui para a igreja, eu me batizei e falei, eu vou me entregar para Jesus. Aí eu consegui parar com o vício, em questão de 10, 15 dias eu tomei a decisão de voltar para São Paulo. Entrei num jejum de Daniel lá, só que nesse recomeçar, dentro de mim tinha uma vontade de sair para o mundo ainda. E devido a essa vontade que eu alimentava dentro de mim, certo dia eu não resisti, eu peguei um voto de justiça e peguei o meu dízimo e eu saí para usar droga, eu saí para cheirar cocaína com dinheiro que eu jamais devia ter tocado. E aí nessa noite eu fui para um assalto, nessa exata noite, desde que eu voltei, me decidi parar, que eu caí, eu fui para um assalto. Um rapaz, 2h30 da manhã, apareceu no ponto de ônibus do meu lado, não sei de onde ele veio, de onde ele surgiu, armado, me chamando para um assalto. Eu falei, vamos, estava empolgado com a droga, nunca fui de roubar, mas naquela hora pareceu a melhor ideia do mundo. Eu falei, vamos roubar aqui, você me deixa em casa e eu estou tranquilo. Na hora de roubar, de render a vítima, eu dei para trás. Ele me chamou ainda para ir, eu fiquei do outro lado da rua, eu falei, não vou. Ele entrou no carro e ele fugiu e eu fiquei ali. Eu me lembro que eu ainda cheguei nas vítimas e falei, olha, eu falei isso, Deus te abençoe, eu não tive nada a ver com isso. E desci correndo pro lugar onde eu estava, pro ponto de ônibus. 10 minutos depois passou uma viatura e me enquadrou. Aí me enquadrou, perguntou o que eu estava fazendo, de onde eu estava vindo. Eu falei, senhor, eu tô louco, estava usando droga e tô esperando o ônibus. Só que aí quando ele estava quase me liberando, o carro lá, o sistema de rádio da polícia gritou lá. Aí ele falou, pera aí rapidinho. Aí ele tirou umas fotos minhas, falou, vira de costa. Aí ele foi, botou a algema e falou, você tá preso, você sabe por quê? Aí ali foi duro. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que vai ser da minha vida agora? Eu lembro que na hora passou um filme, eu lembro que eu vim embora de Curitiba, eu lembro que eu tava bem há 2 meses, até agora há pouco eu tava bem. E agora eu tô preso. Lá dentro da prisão eu me apeguei com Deus, me apeguei de verdade. Eu falei, eu vou te obedecer, eu refaço a nossa aliança, eu não vou quebrar, eu não vou falhar, só te peço que não me abandone aqui dentro, não me deixe só nesse lugar. Aí fiquei firme com Deus na cadeia, participava do projeto da Universal dos Presídios, que me ajudou muito. Aquele desejo pelaquela última noite era a falta de alguma coisa dentro de mim. Essa falta era do Espírito de Deus, eu tenho certeza, era do Espírito Santo, que não havia ainda me preenchido, me completado. Saí da prisão. Quando eu saí, me batizei de fato e de verdade e comecei a buscar. Falei, eu vou te dar a alma, meu Deus, eu vou obedecer, eu vou fazer voto, eu vou fazer oração, propósito, jejum. O que tiver que fazer para te mostrar que eu te quero, eu vou fazer, porque eu fazia mais pro mundo, então eu vou te mostrar que eu quero. E aí numa vigília, numa madrugada, 3 e pouco da manhã, eu não tinha mais o que falar. Eu tinha falado tudo, eu estava sem voz, eu estava lá na frente do altar, né? Aí eu tive certeza que Deus era comigo naquele momento. Ele desceu, mas desceu com uma força tão grande. Eu falei, agora eu sei que o Senhor é comigo. Agora eu posso ir aonde for, fazer o que eu quiser, que enquanto eu te obedecer, o Senhor vai estar do meu lado. Minha vida desgraçou tudo, piorou depois que eu desobedeci. Mas agora eu sei que se eu te obedecer, nunca mais eu vou estar sozinho. Eu mudei. Eu recebi Deus, eu mudei, eu passei a enxergar as coisas dele. Em tudo eu quero saber o que ele quer, em tudo que eu vou fazer eu quero saber o que ele acha. Eu lembro que eu fui, terminei meus estudos, coisa que eu tinha deixado para trás, largado por causa da droga. Eu terminei meus estudos, minha família hoje me respeita, me vê com bons olhos, porque está enxergando o que Deus está fazendo e fez. Hoje eu trabalho, hoje eu valorizo minha mãe, hoje eu obedeço a Deus, eu faço as coisas direitinho. Procuro fazer tudo certinho para não perder o que eu recebi dele. O meu maior desejo é agradar a Deus e não desobedecer mais. Pois é, quando a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor. Foi o caso do William. Ele veio pela dor. E eu creio que o Espírito Santo o levou à cadeia para ele entender que sem o Espírito de Deus não há como, não há chance, a chance é zero de a pessoa sobreviver. Essa é a realidade. E o que nós estamos fazendo é justamente isso, procurando levar você ao encontro com o Senhor Jesus. Se você foi escolhido por Deus,
Você vai vir, não tenho dúvida disso. E nesta quarta-feira será o dia memorável para você, porque nós teremos a vigília, a grande vigília do avivamento, do renovo ou do derramamento do Espírito Santo. E eu sei que os chamados e escolhidos virão, e os escolhidos serão cheios do Espírito Santo. Vamos assistir mais pessoas dando testemunho. Hoje o Espírito Santo para mim é tudo, porque se não fosse ele, hoje nem viva eu estava. Meu nome é Rosa Maria dos Santos, eu tenho 45 anos. Quando eu tinha 16 anos, eu saí de casa para me casar. Eu me casei com o primeiro marido. E assim que eu me casei, com 2 meses depois, eu comecei a apanhar desse marido. Então, eu comecei a entrar em depressão. Uma vez ele tentou me matar, até que um dia eu resolvi me separar. Quando eu me separei, aí sim minha vida piorou ainda mais, porque eu entrei no mundo das drogas, eu comecei a beber, relacionar com pessoas erradas, com drogados, com traficantes. Eu me sentia muito cansada, eu às vezes olhava para mim e falava, nossa, eu acho que eu não nasci para ser feliz, eu não nasci para casar, eu não nasci para ter filhos, eu não nasci para ter família. Então eu tentei me matar. Uma vez, tentei me matar 2 vezes, eu fui para a janela da minha casa, no 5º andar, eu olhei para baixo, eu peguei até uma cadeira, subi e eu me lembro que eu olhei para baixo e quando eu olhei, uma voz falou assim dentro de mim, se você pular, você vai ficar toda quebrada, mas não vai morrer. E naquele momento que eu queria era morrer, então eu falei, então eu não vou pular. Liguei a TV, alcoolizada mesmo, liguei a TV, fiquei mudando de canal e de repente eu deparei com um testemunho. Uma pessoa falando que veio para a igreja e que a vida dela mudou, que o casamento dela mudou, que ela foi transformada e que ela era feliz. Eu falei, puxa, se aconteceu com ela, vai acontecer comigo também. Primeiro dia que eu cheguei na igreja, assim que eu pisei o pé na igreja, eu entrei chorando. Quando começou a reunião, eu parei de chorar. Imediatamente, eu estava no último banco, eu mudei sozinha para frente. E ali eu ouvi, cada palavra que eu ouvi, é como se tivesse, eu estava alimentando daquela palavra. Aquilo foi me fortalecendo. Quando eu voltei para casa, eu já voltei diferente. Eu lembrei que eu tinha uma Bíblia, que eu tinha ganhado de uma pessoa que era do Universal na época, e ela me deu essa Bíblia há muitos anos atrás. Aí eu fui procurar essa Bíblia e comecei a ler. E naquele dia eu nunca mais deixei de ler a Bíblia. Depois que eu me batizei nas águas, aí eu consegui liberar o perdão. E eu comecei a ver que eu precisava disso até para receber o Espírito Santo. E ouvindo o Bispo Macedo falar na rádio sobre o jejum de Daniel, eu falei, eu vou fazer mais do que ele está falando, porque eu deixei os amigos errados, eu não queria nem falar com aquelas pessoas, porque eu estava jejuando para receber o Espírito Santo. Então, eu saí da internet e eu não queria mais assistir TV. Então, quando eu chegava na casa de uma pessoa, às vezes, porque eu precisava ir, estava ligado à TV, eu nem olhava para a TV. E eu fazia jejum tanto de internet como de falar com pessoas, de me isolar e também jejum de, assim, eu ficava um tempo sem comer, sem alimentar. Então, até que um dia eu cheguei no domingo na reunião e quando chegou na hora da busca do Espírito Santo, eu falei assim, é hoje. Mas naquele dia eu fui batizada com o Espírito Santo e eu tive a certeza absoluta. Eu saí da igreja, nossa, eu queria contar para todo mundo. É como se eu tivesse recebido um presente. Na verdade, foi um presente, foi o maior presente que eu recebi. Eu não tinha mais tristeza, eu comecei a ficar feliz por dentro, eu aprendi a ser calma
e já fui aprovada, já logo no começo, pessoas levantaram contra mim e eu não falei uma palavra, eu simplesmente, eu mesmo falava, nossa, se fosse no passado eu tinha brigado com a pessoa, porque eu brigava com qualquer pessoa. Quando eu tenho um problema, eu não me desespero, porque eu sei que o Espírito Santo está comigo e logo passa, e quando passa eu respiro fundo e falo, é Deus mesmo. Eu tenho que cuidar do Espírito Santo e nunca perder o Espírito Santo. Tem que viver a vida com Deus. Hoje o Espírito Santo para mim é tudo, então todo dia eu leio a Bíblia, eu medito na palavra, eu agradeço a Deus pelo Espírito Santo que está em mim, porque se não fosse Ele, hoje nem viva eu estava, não estaria na igreja, porque eu já passei por vários momentos dentro da igreja, mas o Espírito Santo me deu força, me deu coragem, me deu fé. Hoje eu tenho uma fé inabalável. Hoje a minha fé é uma fé tão grande que eu quero dividir com as pessoas. E isso tudo é através do Espírito Santo. Meu nome é Edilene, tenho 33 anos e antes de receber o Espírito Santo eu era uma pessoa muito vazia. Eu fui criada num lar evangélico desde praticamente de berço e fui instruída dentro de uma doutrina religiosa, mas dentro de mim ainda continuava um vazio. Então nessa idade de 17 anos eu decidi que eu não ia mais frequentar. E aí eu passei a crer que essa felicidade, que o vazio que tinha dentro de mim, ia ser preenchido com coisas, com conquistas. Coloquei toda a minha força, na minha carreira, consegui me formar. Aí no grande momento da formatura, peguei o diploma e de lá para frente minha vida ainda continua a mesma. Nessa época eu tinha um namorado, um relacionamento de alguns anos, e esse namorado também buscava fazer de tudo para mim, Então ele me tratava bem, atendia todos os meus caprichos, mas por conta dessa insatisfação, desse vazio, eu era uma pessoa muito agressiva, eu era uma pessoa autoritária, eu não sabia lidar, me portar dentro desse relacionamento, e aí chegou uma hora que acabou terminando. Nós estávamos com a casa toda pronta para casar, a casa perfeita dos sonhos, e aí eu vi o meu castelo de areia, tudo aquilo que eu tinha projetado e que eu acreditava que estava a minha felicidade, eu vi aquilo indo por água abaixo. E foi aí nesse período, que eu praticamente o chão saiu dos meus pés, que eu conheci o trabalho da igreja. Mas assim, eu fiquei raciocinando, fiquei pensando, não é de uma religião, de uma nova denominação que eu preciso. Eu preciso encontrar e conhecer Deus, ter esse vazio preenchido. E foi nessa época que veio a proposta do jejum de Daniel. E assim, aquele rito religioso que eu aprendi na outra denominação, que era uma afronta para a minha inteligência, tudo passou a fazer sentido, porque era uma proposta de ter um relacionamento verdadeiro com Deus, de conhecer a Deus. Eu não sabia que eu poderia me relacionar com Deus de tal forma que Ele pudesse habitar dentro de mim. Então, na verdade, eu fui seguindo, abri mão de redes sociais, fui fazendo os meus sacrifícios, Passei a ler a palavra de Deus. Deus era a primeira pessoa que eu falava no meu dia. Assim, eu não pegava no celular, eu não assistia nenhuma programação e eu mergulhei mesmo. Eu falei, eu vou fazer tudo o que eu preciso para ter esse vazio preenchido, para ter Deus morando dentro de mim. A mesma força que eu colocava para as outras propostas, para ter as conquistas que não me adiantaram de nada até então, eu achei assim que a proposta do jejum de Daniel veio totalmente ao encontro da minha necessidade. Eu lembro que no último dia eu me preparei, coloquei a minha melhor roupa, saí de casa mais cedo, vim, sentei no templo e fiquei lá porque eu tinha certeza, assim, tal como eu tinha sacrificado, eu tinha feito a minha parte, eu tinha certeza que aquele era o meu dia. E eu lembro que eu senti uma paz muito grande, uma alegria assim que eu nunca tinha sentido. Aquele vazio que eu sentia foi preenchido imediatamente. E veio uma voz assim muito forte falando dentro de mim que Deus era comigo. Que a partir daquele momento eu jamais estaria sozinha. Então eu saí da reunião naquele dia e assim a minha visão de mundo mudou.
Assim, a minha perspectiva, os meus objetivos, tudo mudou a partir dali. Eu queria passar para aquelas pessoas o que eu tinha recebido. E eu queria dizer para elas aonde é que estava a verdadeira realização, a verdadeira felicidade. Hoje eu ainda continuo tendo os meus objetivos na minha carreira, na minha vida profissional, mas nada se compara à alegria e à conquista de ter recebido o bem maior que é o Espírito Santo. O meu foco principal é viver, né, na presença de Deus e manter, né, esse Espírito que habita dentro de mim e continuar servindo, seguindo, porque essa é agora a prioridade da minha vida. Então, para mim, o Espírito Santo ele é algo tão fundamental como o ar que eu respiro. É Ele que me dirige, é Ele que me capacita, que me dá sabedoria, né? Me mostra o caminho, me dirige nas minhas escolhas. Então, assim, para mim, o Espírito Santo é fundamental, é o bem mais precioso da minha vida. Meu nome é Viviane, eu tenho 26 anos, eu estava na Igreja já Universal há 7 anos, porém eu estava conformada a não ter o Espírito Santo, né? Eu estava enferma na minha fé, eu estava de corpo presente, mas eu estava longe do Senhor Jesus, né? Eu ouvia falar de um Deus ao qual eu não conhecia. Eu continuava da mesma forma que eu era no mundo, triste, vazia, angustiada, tinha complexo, né, me senti inferior às meninas da minha idade, até que um momento da minha vida eu passei por uma situação difícil, a qual eu perdi a minha irmã, né, ela cometeu suicídio e aquilo foi um choque para mim, né, porque eu estava ali dentro, mas nunca tinha acontecido algo que tivesse me apertado mesmo, que me fizesse ficar dependente de Deus, até que eu passei por essa situação, né, ela aos 27 anos tirou a vida dela e aquilo foi um alerta para mim. Porque a partir dali, aquele vazio que eu sentia ficou pior. A tristeza que havia dentro de mim se tornou ainda maior. Então foi nesse momento que eu despertei. Porque eu não aguentava mais. Eram muitos anos já dentro da igreja sem conhecer a Deus. E eu pensei o seguinte: o que adianta eu estar aqui e não conhecer esse Deus? E se fosse eu no lugar da minha irmã? Mesmo estando na igreja, 7 anos. Mas será que eu estava salva? Será que eu no lugar dela, para onde eu iria? Né? Então foi essa situação que me fez despertar, que me fez ver que eu necessitava conhecer a Deus. E aí veio a oportunidade, o jejum de Daniel, né? Onde eu vi falar do primeiro jejum de Daniel. Eu vi ali a oportunidade. Eu derramei a minha vida. Eu vi que se não fosse ali, talvez eu não estaria aqui hoje, se não fosse essa oportunidade. Eu derramei a minha vida, eu estava decidida a receber o Espírito Santo. Os 7 anos que eu estava na igreja, eu nunca tinha feito o que eu fiz. Eu acompanhava o Bispo Macedo ao meio-dia, às 11 da noite. Eu buscava com ele. Eu lembro que às 11 horas da noite, que eu estava em casa, eu trancava a porta do meu quarto, eu colocava o meu rosto no chão. Eu mostrei para Deus que realmente eu queria, porque eu estava cansada de ser quem eu era. Ali era a minha oportunidade. Né? Tudo que eu não tinha feito durante todo esse tempo, eu fiz. Sabe? Foi a entrega. A minha entrega resultou na transformação da Viviane. Faltando 3 dias para acabar o jejum de Daniel, numa quinta-feira. Eu lembro que aquela quinta-feira eu nem ia. Mas algo dizia dentro de mim: você não quer? Então eu fui. Eu fui nessa reunião. E foi nessa reunião que ali eu recebi o Espírito Santo. Aquele que eu tanto procurei, que eu tanto esperei, ele veio sobre a minha vida. Eu coloquei toda a minha força naquela busca. Eu lembro que eu coloquei o meu rosto no chão. O pastor nem pediu, eu coloquei, porque eu estava decidida a receber o Espírito Santo. E ele veio sobre mim uma paz inexplicável, uma paz que eu não tinha há muito tempo. Eu recebi ali. E logo que eu recebi o Espírito Santo, veio o desejo de ganhar almas. A minha vontade, eu lembro que eu cheguei em casa, a primeira pessoa que já fui procurando, falando para minha mãe, porque eu queria que todos soubessem
da experiência que eu tive, que conhecesse o Senhor Jesus que eu conheci naquela noite. E dali em diante eu comecei a falar de alguém que eu conhecia. Não existe mais vazio, não existe mais tristeza. Eu passo por lutas, eu passo por guerras, mas eu sei que eu venço todas. Hoje eu tenho direção, eu tenho sabedoria. Nas minhas escolhas, o Espírito Santo, ele sempre me direciona. É ele que conduz a minha vida. Hoje eu faço parte do reino dos céus. Hoje eu sou uma princesa porque eu sou filha do rei. E não existe coisa melhor. Hoje eu não estou dentro da igreja somente. Hoje eu me encontro no reino de Deus. E não existe nada que se compare a isso. O Espírito Santo hoje dentro de mim, ele é a minha direção. Ele é a minha força. Porque quando eu não tenho mais ninguém do meu lado, eu tenho ele dentro de mim. Né? Eu já não preciso mais porque eu era muito dependente das pessoas. Hoje eu não tenho mais dependência das pessoas. Porque aquele que eu dependo, ele habita dentro de mim. Ele está comigo aonde eu for. Em qualquer situação que eu passar, ele está comigo. O Espírito Santo, ele é o meu amado. E eu sei que eu sou dele. Meu nome é Rafaela, eu tenho 26 anos. E antes de receber o Espírito Santo, eu tinha uma vida muito insegura, não tinha perspectiva de vida. Tudo que eu planejava, eu não via resultado, por mais que demonstrasse que eu fosse além. Mas eu nunca fui o que eu gostaria de ter sido. Essa insegurança me fez querer se relacionar cedo, querer procurar pessoas ou algo para que eu viesse me sentir fortalecido, ou então que eu viesse ver sentido na minha vida. Eu achava que eu não podia fazer nada. Sempre quando eu fosse fazer alguma entrevista ou alguma coisa que eu tivesse que me expor, eu era menor. Eu não conseguiria. Por conta disso, todos os meus sonhos passaram a se tornar cada vez mais longes. Ter uma família, casar. E aí, aos 15 anos, eu conheci o meu esposo e nós começamos a namorar. A insegurança que eu tinha em mim, passei para ele. Eu tinha ciúmes dele em todos os sentidos, com os familiares dele. Eu cheguei por ele, né? Ele sempre me chamava porque, como eu era nova, minha mãe me deixava só os finais de semana na casa dele. E aí, aos domingos, ele ia. Aí eu fui a primeira vez, detestei. Mas eu fui mesmo só para agradar ele. Mas eu já saí ele diferente. Eu falei, poxa, aqui tem alguma coisa diferente. Aí eu comecei a ir por agradar ele, mas automaticamente algo em mim já mudava. Até que veio o jejum de Daniel. E de princípio eu fui com segundas intenções. Eu fiz esse jejum em troca de algo material. Em prol da minha família, em prol de conquistar algo que eu gostaria. Não priorizando exatamente o Espírito Santo. E acabou o jejum, não recebi nenhum nem outro, ao contrário. Saí pior do que eu entrei, não completei ele, não valorizei aquilo que eu tinha certeza que era para eu ter valorizado e deixei passar. Aí veio mais uma vez o jejum de Daniel. Ali eu vi minha última oportunidade, eu não tive dúvida. Pela primeira vez que eu viesse fazer algo na minha vida, eu não tive dúvida. Foi a minha entrega. Eu passei a buscá-lo de madrugada, eu passei a me desligar de tudo que me envolvia, inclusive dos meus complexos, dos meus medos, de um dia de achar que eu sei de alguma coisa, parecia que eu tinha nascido de novo para renascer. Eu precisava me desligar de tudo, de todos os meus medos para ter aquilo que só o Espírito Santo podia me dar, que eu jamais podia ter encontrado em alguém ou alguma coisa. E foi quando chegou a última semana do jejum de Daniel, eu, sabendo que era a última, eu não me entristeci, né? Eu não tinha recebido ainda, mas eu não desanimei. Foi onde que eu busquei mais forças, como se realmente fosse minha última oportunidade. E aí eu fui no Templo de Salomão, eu quis fazer uma busca, eu quis dar mais para Deus. E aí eu fui. E aí quando eu cheguei lá, eu fiz a minha oração como eu sempre fiz, mas eu falei, meu Deus, o Senhor está aqui, o Senhor está me vendo. O Senhor me deseja assim como eu também te desejo.
Então eu busquei com todas as minhas forças, me lancei, vi o altar ali como se fosse o próprio Deus. Sempre vi o altar, sempre vi o altar do templo, mas eu nunca tinha visto daquela forma. É o altar de Deus, é o meu Deus que está ali. E ali eu fui envolvida, ali eu tive a certeza, coisa que eu jamais tinha tido na minha vida, a certeza, a segurança que na minha existência, porque eu estava ali. E ali eu comecei, a querer chorar de alegria, de saber que tinha alguém, não uma pessoa, mas alguém do alto cuidando de mim, me envolvendo. Eu tinha certeza que ali, o que eu passasse, eu não estaria sozinha. Após o meu batismo no Espírito Santo, a primeira coisa que eu me vi livre foi a insegurança. Eu não transmitia segurança. Hoje, tudo que eu falo, por mais simples que seja, é uma segurança. E diante do meu tamanho, da minha pequenez física, eu me sinto a pessoa mais grande desse mundo. Conta comigo o que for, não por eu ser capacitada por alguma coisa, mas o que é colocado dentro de mim, eu sei que eu posso, eu sei que eu consigo. Aquela Rafaela que namorava e tinha ciúmes, tinha insegurança, não tinha certeza se o casamento ia fluir. Hoje eu sou casada, eu vou fazer 12 anos com o meu esposo, nós temos uma filha de 4 anos. Eu precisava dessa nova vida, como pessoa, como esposa, como amiga. O que eu seria para o meu esposo hoje, ou o que seria para minha filha se eu não tivesse o Espírito Santo? Essa base que existe dentro da minha casa foi por conta do recebimento do Espírito Santo. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Você já deve estar no seu lugarzinho, no seu cantinho privado, né? Vamos então falar com Deus em nome do Senhor Jesus. Através desta oração, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, o Senhor sabe, conhece, entende qual a razão, qual a intenção que há dentro dessa pessoa que está aí orando conosco, unindo a fé conosco. Só o Senhor conhece. Só o Senhor sabe aqueles que foram escolhidos. Os que foram escolhidos, meu Pai, que não precisam esperar até quarta-feira, seja agora, desça sobre eles e faça a obra que o Senhor tem reservado, venha sobre essa criatura, independentemente das circunstâncias que a envolvem, independentemente da sua condição social, independentemente da sua religião. Não importa, meu Pai. Desde o momento em que ela se entrega a Ti, Senhor Jesus, Tu disseste que aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, meu Senhor, abraça-a e encha do Teu Espírito. E aquelas pessoas que por acaso ainda não estejam preparadas para recebimento do Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha orientá-las, guiá-las, para que elas venham se preparar para esta quarta-feira. Porque nós estamos com o propósito, meu Senhor, de o Senhor vir sobre todas as pessoas que chegarem, seja no templo
de Salomão ou em qualquer igreja universal. Eu quero que o Senhor venha, nós estamos nesse propósito, nós estamos nessa fé, todos estamos orando nesse sentido, para que esta quarta-feira de cinzas seja uma quarta-feira de alegria de verdade, uma alegria permanente, eterna, uma alegria que vem do alto. Em nome do Senhor Jesus, caso essa criatura não esteja ainda preparada, prepare-a para esta quarta-feira. Porque nós te pedimos, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E todos os que creem comigo, digam amém e graças a Deus. Há um doce Espírito aqui, já posso sentir o seu poder. Pois é, minha amiga e meu amigo, nesta quarta-feira, se você foi chamada, convencida pelo Espírito Santo, o Espírito do Pai, do Deus Pai, então você vai se preparar para chegar nesta quarta-feira, seja pela manhã, seja à tarde, ou mesmo às 6 horas da tarde, quando nós teremos a grande vigília do avivamento, a grande vigília do recebimento, do derramamento do Espírito Santo. Então você vai preparada, toma o seu banho, coloque a melhor roupa, o melhor sapato, arrume-se, porque você vai ao encontro do noivo. O noivo, sabe? O noivo está esperando você nesta quarta-feira, estará esperando você nesta quarta-feira para recebê-la, para recebê-lo e encher você do seu Santo Espírito. Então, nesta quarta-feira, quarta-feira de cinzas, não será mais cinzas para você. Essa quarta-feira vai mudar a sua vida por inteiro, do alto da cabeça à planta dos pés, por toda a eternidade. Você é convidado do próprio Espírito Santo. Se ele está convencendo você, então você pode ter certeza que o Espírito Santo vai descer sobre você. Se por acaso você não estiver convencida, é porque você nem deve ir. Nem vá, porque você vai perder tempo. Porque quando a pessoa é convencida pelo Espírito Santo, não tem jeito. Ela faz das tripas coração, mas ela vai. Seja de ônibus, de trem, de automóvel, de charrete, de bicicleta, de patinete, a pé, a cavalo. Não importa, ela vai lá, porque ela está determinada pelo próprio Deus a receber o Espírito Santo nessa quarta-feira. Graças a Deus, graças a Deus. O noivo está chegando, quem preparado estará. Ninguém sabe o momento em que a porta se fechará. Estás, pois, avisado. Pois é, você está avisado, minha amiga, meu amigo. O noivo está chegando e vai estar nesta quarta-feira em uma das igrejas universal do Reino de Deus para batizar você com o Espírito Santo. Nós vamos ficando por aqui, voltamos amanhã. Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Até lá. Vou subir nas alturas, com meu noivo encontrar. Ouço o som das trombetas, o meu nome a chamar.